Sejam bem-vindos a mais uma mensagem aqui no meu canal. E se você ainda não é inscrito, faça favor, se inscreve para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem e esse conteúdo chegue mais longe. Amém? Hoje nós vamos ler em Deuteronômio 8, versículo 7. Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás ao Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. Amém? Que a gente possa crer que Deus tem uma boa terra para nós. Independente das circunstâncias que a gente esteja, o Senhor tem uma boa terra para nós. E a primeira terra que Ele quer nos dar é um coração tratado, um coração curado. Aqui quando Deus fala de vales, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de mananciais profundos, Deus não está falando só de riquezas que a gente pode ver, mas a primeira riqueza que a gente precisa ter é dentro do nosso coração. Porque quando o nosso coração ele é transformado e quando a gente passa a ver as situações, as circunstâncias que acontecem na nossa vida de outra forma, quando a gente muda dentro, ao nosso redor tudo muda. Por quê? Porque quando a gente acha que tudo está ruim, é porque o nosso coração está ruim. É porque o nosso coração precisa ser transformado, é porque a nossa alma precisa ser curada. Porque quando Deus entra no nosso coração e Ele limpa, como um armário. Uma vez eu escutei, um armário, quando a gente vai organizar as roupas, a gente tem que tirar tudo de dentro, limpar e dobrar tudo e colocar lá de novo, organizado. Assim são os nossos sentimentos, assim é o nosso coração. A gente precisa permitir que Deus entre e tire tudo que tem de ruim, tudo que a gente tem guardado, mágoa, tristeza, angústia, inveja, todos os sentimentos ruins. Deus vem e tira para dar lugar a sentimentos bons. E como diz a própria palavra, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Então, o primeiro manancial que Deus quer tratar conosco é o nosso coração. Precisa existir vida em nós, precisa existir vigor em nós, para que o nosso mundo externo seja transformado. Primeiro, o nosso interior precisa ser tratado. Muitas vezes a gente acha que tudo está mal. Eu vejo muitas vezes pessoas que só reclamam. O que isso traz de bom para a nossa vida? Ficar reclamando. Sabe, às vezes
dá vontade de pegar umas pessoas assim e jogar a pedra para ver se acorda. Porque assim as pessoas reclamam o tempo todo. Reclamam o tempo todo. Então que a gente possa abrir os nossos olhos, parar de reclamar e permitir que Deus transforme o nosso coração e a gente veja as coisas com os olhos de Deus e não mais com os olhos do homem. Porque toda vez que a gente olha com os olhos do homem, a gente não vê esperança, a gente não vê perspectiva nas coisas. Mas quando o nosso coração está voltado para Deus, a gente consegue ver esperança, a gente consegue ter uma perspectiva boa para a nossa vida. Então, se afaste de pessoas que não te dizem coisas boas, que não te dizem coisas boas no sentido pessoas que só falam besteira, pessoas que são negativas, pessoas que estão sempre olhando o lado negativo de tudo, pessoas que nunca têm uma palavra de incentivo, mas só de derrota. Se afastem desse tipo de pessoas. Pessoas que nunca te dizem uma palavra boa, mas estão sempre te contando derrotas. Se afaste desse tipo de pessoas. Ande com pessoas que te tragam vida. Ande com pessoas que te tragam esperança. Ande com pessoas que te digam palavras boas, palavras bonitas. Não é porque o mundo está em guerra que a gente precisa falar de guerra. Mas porque o mundo está em guerra, a gente precisa falar de amor, falar de paz, falar de esperança. Porque se a gente dá ouvidos e começar a falar de guerra, de pobreza, de miséria, falar de morte, a gente vai se tornar a própria morte. Por que muitos entram em depressão? Por que muitos não têm mais vontade de viver? Porque ficam alimentando a mente somente com coisas ruins que não trazem vida. Mas hoje eu quero te dizer o que a palavra de Deus diz. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa.